Olá, amigo do GPEC, boa tarde. Meu nome é Vanderlei, sou trabalhador do GPEC. Atualmente estou vinculado ao setor de passista e também realizando o estudo do Evangelho aos sábados. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para podermos continuar nesse estudo sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de fazer a leitura propriamente dita, eu gostaria de convidá-los a tomar um posicionamento mais tranquilo, mais relaxante, para a gente poder entrar em sintonia com o nosso Pai amado e com o nosso Mestre Jesus, para agradecermos por essa oportunidade grandiosa de estarmos aqui nesse dia de domingo, para buscar entender as mensagens e a profundidade, que a mensagem do Cristo vem trazer para os nossos corações, de forma que possamos estar mais despertos diante da vida e no aproveitamento das oportunidades que elas sempre oferecem. Que assim seja. Bem, meus amigos, o tema de hoje que nós iremos refletir é sobre as causas anteriores das aflições, que se encontra no capítulo 5, na parte dos bem-aventurados os aflitos. Eu vou fazer uma leitura, como o texto é muito extenso, eu vou fazer uma leitura só do item 6, e aí recomendo que vocês deem continuidade dentro das possibilidades de vocês, com a possibilidade da leitura. Bem, meus amigos, é o seguinte, vamos lá. Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, as quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia e o cretinismo, etc. Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo e que os põe à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto, ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em terna idade e da vida só conhece sofrimentos? Problemas são estes que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo em que o corpo e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, para que se vissem neste mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não podido praticar nem o bem nem o mal? Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. Se esse mal não o fizemos na vida presente, tê-lo-emos feito noutra. É uma alternativa a que ninguém pode fugir e que
em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua vida atual, mas não escapa nunca à consequência de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expirar hoje, expirará amanhã. Ao passo aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode dizer sempre: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Bem, meus amigos, a gente conduzindo o nosso raciocínio segundo o texto, diante do axioma que é apresentado, todo efeito possui uma causa. Ela nos ajuda a compreender, dentro desse panorama traçado pela doutrina espírita, com essa explicação lúcida através da reencarnação, de que o espírito imortal, quando ele está no seu processo evolutivo, ele ainda mergulhado na ignorância das leis de Deus, ele infelizmente transgride essas leis e fica subordinado às consequências. Os equívocos praticados que transgridem essa lei sempre criam consequências inerentes àqueles atos que nós realizamos. Mas isso dá para perceber o seguinte: quando a gente passa pelos infortúnios na vida presente, essas situações de aflições, de sofrimento, quando não encontramos a causa na presente reencarnação, sinaliza que ela pode se encontrar, e ela se encontra normalmente nas reencarnações anteriores, fazendo com que existe um vínculo, né, com a falta que nós realizamos por esse estado que eu descrevi para vocês. Mas o que acontece? Quando a gente compreende através dessa perspectiva, a gente também vai ganhando em consciência uma compreensão das leis justas de Deus, né? E a gente realmente vai justamente tecendo essa compreensão e vinculando aos nossos estados internos de imperfeição, dando um suporte para que a gente empreenda esforços para superá-los, porque a gente sabe que para que realmente possamos galgar patamares mais elevados de evolução, é necessário que a gente purifique aquilo que ainda é um entrave para que a gente possa estar em sintonia com as leis do universo. Quando a gente não consegue compreender dentro dessa perspectiva, o que acontece? Existe uma grande tendência de a gente cair no vitimismo e a gente achar que aquela circunstância que nós experienciamos, ela é uma obra de injustiça perante a nossa vida, a dinâmica da nossa vida. E o que acontece? Isso denota que a gente ainda não compreende as leis de Deus, né? Uma manifestação perfeita desses atributos. E quando a gente não compreende, isso retarda o nosso processo de transformação. Porque a gente não compreende os recursos que a vida nos dá, porque o objetivo maior é o homem se transformar, o homem sair do estado de ignorância para chegar no estado de superconsciência, né? De que ele desperta a sua consciência e chega nesse estado de superconsciência, de forma que ele tenha uma plena consciência das ações que deverá realizar, e aquelas ações não podem trazer prejuízos para o outro, porque sabemos que ela trará consequências. E aí a gente vai percebendo que na vinculação dos atos, né? Os atos são aquilo que nós exteriorizamos daquilo que a gente tem dentro. E Jesus chama a nossa atenção quando ele tem a oportunidade de produzir esse ensinamento. Foi naquele momento quando ele foi censurado junto com seus discípulos, quando ele foi fazer uma refeição sem lavar as mãos. E aí ele aproveita aquela oportunidade para trazer um ensinamento para aqueles que estavam ali testemunhando aquela situação. E ele diz o seguinte, que o mal não está naquilo que nós colocamos na boca, mas e sim naquilo que nós exteriorizamos através da boca, né? Aquilo que sai da nossa boca é que faz o grande mal, porque vem do coração. Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio.
Se nós utilizamos o instrumento da boca para trazer uma manifestação que esteja contrário às leis de Deus, nós poderemos contaminar os outros corações e colocá-lo em desarmonia com as leis de Deus e, consequentemente, nós estaremos subordinados às consequências desses atos. E a gente fica ouvindo sempre consequências, né, em função das escolhas. E alguém pode pensar assim, poxa, se tem uma consequência eu vou escolher não escolher. Então, mas não existe essa possibilidade, se a gente for repetir com profundidade, que no momento que você escolhe não escolher, você escolheu. E toda escolha tem uma consequência. Quando você não toma a rédea da sua vida, alguém vai lá e toma por você. E o fato da pessoa tomar a rédea da sua vida por você, você fica subordinado às escolhas daquela pessoa e também fica subordinado às consequências. Porque você optou para não escolher e fazer esse processo, que a escolha é um processo de evolução. E dentro dessa perspectiva, que a vida que mostra que o processo reencarnatório é um convite para que a gente vá, com a maturidade do nosso espírito, ganhando essa autonomia, né? A autonomia que nos vincula a aprender as leis de Deus e manifestá-la com mais plenitude possível. E é interessante perceber que o universo ele nos dá esse amplo recurso. E quais são esses recursos perfeitos e eficientes que Deus e a sabedoria divina nos propicia? É justamente a expiação e a prova. Pelas nossas condições evolutivas, a expiação e a prova são recursos pedagógicos muito eficientes que alavancam a nossa evolução. Porque a expiação ela está conectada a uma falta. E a expiação é uma prova também, mas nem toda prova é uma expiação. Isso que é interessante a gente considerar. Mas a expiação é um convite da vida para que a gente aprenda a se colocar no lugar do outro, já que a gente ainda não tem maturidade nem um despertamento suficiente para agir com sobriedade e ter uma ação que não prejudica o outro nem prejudica nós mesmos. E dessa forma, quando a gente vai compreendendo nesse processo encarnatório que as experiências nos vão catalisando essas oportunidades para a gente verificar o que a gente precisa superar dentro de nós, a gente vai ganhando mais um salto de consciência e vai escolhendo melhor e se desenvolvendo melhor. A prova, embora ela não seja, nem em todas as situações ela não seja uma expiação, ela é um instrumento, né, também pedagógico de autoavaliação, que permite o espírito em movimento evolutivo ele possa avaliar, se autoavaliar e verificar se as resoluções que ele tomou antes, na erraticidade, antes de encarnar, se realmente ele está convicto daquelas boas resoluções, se ele realmente sustenta aquelas boas resoluções. É um processo de você estar se autoavaliando, verificando se você realmente está aproveitando, está conseguindo absorver os ensinamentos que as circunstâncias estão lhe propiciando. Então a gente vai percebendo dentro desse comentário que existe um certo diálogo da vida conosco. A vida está sempre dialogando e atendendo às nossas necessidades de acordo com o que nós apresentamos no nosso processo evolutivo. Vai dar a cada um, os recursos vão ser inerentes às suas condições evolutivas de crescimento. Não existe nada solto. Existe um planejamento perfeito. E quando a gente vai realmente percebendo isso, né, a gente vai se colocando de uma maneira tal que a gente tem um aproveitamento melhor. Que a gente vai realmente verificando que nada é injusto, tudo cumpre sua justiça. E esse olhar que nós temos para com as reencarnações anteriores, em que são causas, muitas das vezes, de umas consequências que não nos agradam, segundo a nossa visão material, mas essas circunstâncias, elas nos propiciam aprendizado. Poder escolher é uma condição daquele que já tem o benefício da inteligência e do relativo livre-arbítrio.
Então você, quando pode escolher, é porque está te dando uma autonomia. E você tem essa possibilidade de escolher, e mesmo que não seja de uma maneira acertada, você pode perceber nessas consequências e ter um salto de aprendizado e fazer uma distinção entre o bem e o mal. O objetivo é a gente distinguir o bem do mal para a gente poder escolher o bem. E enriquecendo dessa maneira a nossa experiência na vida, como espírito, um espírito imortal. Então a gente vai percebendo que a vida, ela, além de dar esses recursos, ela também nos convida cada vez mais a gente buscar conhecer de uma maneira prioritária as leis de Deus para poder manifestá-la da maneira mais pura possível, ao mesmo tempo que ela também nos dá a possibilidade de participarmos dessa desafiadora terapia do autoconhecimento. Então é bem isso que eu queria trazer para vocês, meus amigos. E encerro aqui convidando a todos a agradecer por essa oportunidade de reflexão. Agradecemos a Deus por estarmos aqui, por estarmos refletindo, né, sobre a sua justiça, e agradecendo também por esse amor manifestado através da reencarnação, porque a reencarnação é a maior prova de amor que Deus tem por nós, porque nos permite refazermos, né, os equívocos que por outroras nós realizamos em função de estarmos em outro estado de consciência. Obrigado, Senhor, pela saúde que nós temos, por estarmos encarnados, pela energia que nos envolve nesse momento, que essa energia possa ser estendida a todos, né? Não só aqueles que estão participando, ouvindo esses comentários, mas também a todo o país, a toda a nação, o mundo todo. Eles precisam sentir essa energia de forma que sejam tocados pela presença de Deus. Que o nosso GEPEC, a nossa instituição, continue sendo envolvida por essas maravilhosas energias, de forma que possa continuar cumprindo a sua missão, que é de acolhimento e despertamento da consciência. Que assim seja. Bem, meus amigos, obrigado por estarmos aqui, pela participação de todos, e convido para que semana que vem nós continuemos assistindo ao próximo encontro. Um abraço a todos.